Bom dia a todos. Nós vamos iniciar hoje a nossa aula de razão e proporção. O que nós vamos aprender nessa aula então? O que é uma razão, o que é uma proporção, proporção direta, proporção inversa, que são os tipos de proporção que nós vamos trabalhar aqui. Vou começar com o básico então. O que é uma razão? A razão nada mais é do que uma divisão, geralmente representada na forma de fração. O resultado dessa divisão aqui, só por curiosidade por enquanto, o resultado dessa divisão a partir dessa fração é chamado de coeficiente de proporcionalidade, mas a gente vai ver mais tarde isso daí, lá nas proporções. Então olha um exemplo aqui, para a gente trabalhar um pouquinho com razão, com essa ideia de divisão. Então. Em uma sala há 50 alunos, sendo 30 meninos e 20 meninas. Aí a letra A fala o seguinte: a razão entre o número de meninas e o total de alunos é 20 sobre 50, ou 20 cinquentavos, né? Então, temos 20 meninas e um total de 50 alunos. O coeficiente aqui é o 0,4. Por quê? Porque 20 dividido por 50 é igual a 0,4. Então, as razões elas seguem aquela ideia de fração, né? Então, qual é a fração que representa a quantidade de meninas em relação ao total de alunos da sala? 20 cinquentavos. Tem 20 meninas de um total de 50 alunos. Tá? Então, a proporção de meninas, a gente vai ver depois a proporção, né? A proporção de meninas segue o coeficiente de 0,4. Então, 0,4 ou 40%, depois a gente vai ver porcentagem também, tá, pessoal? Ou 40% da sala são meninas. E a letra B, a razão entre o número de meninos e o total de alunos é 30 cinquentavos, né? 30 meninos e um total de 50 alunos, que nos dá um coeficiente de 0,6. Calma, tá? A gente vai ver direitinho o que é esse coeficiente aqui, melhor lá na proporção. Por enquanto, só vamos entender que a razão é uma divisão, uma relação entre duas medidas, a partir de uma divisão, de uma fração. Então, o que é proporção? Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Neste caso, elas são equivalentes. Assim como frações equivalentes, né, que a gente trabalhou em aula um pouquinho com frações equivalentes, as frações equivalentes são proporcionais. Por quê? Porque elas representam a mesma quantidade, elas são equivalentes. Então, no estudo das grandezas, determinamos grandezas proporcionais que podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. A gente vai ver o que é isso. Observe as seguintes situações. Acho que nada melhor para a gente enxergar a proporção do que em situações problema. Olha só. Na primeira situação problema, a gente vai relacionar o lado de um quadrado com o seu perímetro. Para quem não lembra o que é perímetro, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura plana. Nesse caso aqui de um quadrado, né? Então nós vamos ter a soma dos 4 lados do quadrado, que vai ser o perímetro. Olha só. Um quadrado de lado 1 tem perímetro 4, né? Porque ele tem 4 lados, então 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. Então, lado 1, perímetro 4. Um quadrado de lado 2 tem perímetro 8, né? Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2 dá 8. E um quadrado de lado 3 tem perímetro 12, tá? Por que eu estou mostrando isso? Olha só. A razão entre o lado do quadrado e o seu perímetro é igual sempre, Se eu pegar um quadrado de lado 1, a razão do lado para o perímetro é 1/4, né? 1 dividido por 4. Se eu pegar um quadrado de lado 2, a razão é 2/8, 2 dividido por 8. E no quadrado de lado 3, a razão é 3/12, tá? 3 dividido por 12. E essas frações aqui são equivalentes, Se eu simplificar 2/8, eu simplifico por 2, dá 1/4. Se eu simplificar 3/12, eu simplifico por 3, dá 1/4 também. São frações equivalentes. Tá? Quem quiser até fazer o desenho das frações para verificar a equivalência, fique à vontade. Então, olha só, olha a conclusão que a gente chega. Quanto maior o lado do quadrado, maior vai ser o seu perímetro. E o aumento é proporcional. Por que proporcional? Porque ao dobrarmos a medida do lado, peguei o lado, que era 1, dobrei a medida do lado, né, multipliquei por 2, o perímetro também vai dobrar. 4, de 4 para 8 é 2 vezes, né? Então 2 vezes 4, 8. Se eu triplicar a medida do lado, o lado era 1, eu tripliquei, multipliquei por 3, o perímetro que era 4, eu também multiplico por 3 e chego no 12. Então por isso que é um aumento proporcional, tá? Diretamente proporcional.
como a gente diz, né? Então, o lado duplica, o perímetro duplica. O lado triplica, o perímetro também triplica. Esse é um aumento proporcional, diretamente proporcional. Olha só o exemplo 2. Vamos relacionar agora a velocidade média de um veículo e o tempo de percurso. Então, nós temos duas grandezas aqui, que é a velocidade média e o tempo de percurso. Olha aqui, ó, a uma velocidade média de 100 km por hora, o tempo de um determinado percurso é de 5,6 horas. Já a uma velocidade média de 80 km por hora, o tempo de percurso é de 7 horas, tá? Considerando o mesmo percurso. Né? Vamos considerar, por exemplo, aqui de Canoas até Santa Catarina, lá, até Florianópolis, né? Florianópolis não, Florianópolis ia dar mais tempo. Tá, vamos considerar até o início de Santa Catarina, né? Se eu for a 100 km por hora, eu levo 5,6 horas. Agora, se eu vou a uma velocidade mais baixa, se eu vou a 80 km por hora, eu levo, obviamente, mais tempo, né? Eu levo 7 horas de percurso. Olha só, pessoal, aqui nós não temos uma relação de proporcionalidade direta. Por que não? Porque se eu diminuir a velocidade, o que vai acontecer com o tempo de percurso? Aumenta, né? Quanto mais devagar eu ando, mais tempo eu levo para chegar a algum lugar. Observem o exemplo anterior aqui, ó. Se eu aumento o lado do quadrado, eu aumento também a medida do perímetro, né? Quanto maior o lado do quadrado, maior o perímetro. Então as duas grandezas estão aumentando juntas. Aqui não. Aqui, se uma grandeza diminui, a outra aumenta, né? Diminui a velocidade, aumenta o tempo de percurso. Então aqui nós temos uma relação inversa. Só que é uma relação inversa e é proporcional também. Por quê? Porque o aumento do tempo ele é proporcional à redução da velocidade. Como é que eu verifico isso? Eu pego o 100 e divido pelas 7 horas, né? Então vou pegar esse e dividir por esse, né? Fazer a razão da velocidade pelo tempo. Só que é uma relação inversa, né? Eu não estou fazendo 100 dividido pelo 5,6. Eu estou fazendo 100 dividido pelo 7. E pego 80 e divido pelo 5,6. E essas duas razões são iguais. Mas elas são iguais só porque eu inverti. Porque eu peguei o 100 e dividi pelo 7, porque eu peguei o 80 e dividi pelo 5,6. Diferente do que eu tinha feito aqui anteriormente, ó. Eu fiz 1 dividido por 4 e 2 dividido por 8. Aqui não, eu fiz 100 dividido por 7 e 80 dividido por 5,6, porque são grandezas inversamente proporcionais e não diretamente proporcionais. Então essas razões aqui são iguais. Ó. O que eu posso fazer também, ao invés de fazer a razão, eu posso fazer o produto. Ó. 100 vezes 5,6 dá 560, que é igual a 80 vezes 7. 80 vezes 7 também é 560, tá? Então observe que quando se reduz a velocidade, aumenta-se o tempo de percurso. Perceba, ó, nesse caso aqui, nesse exemplo, que a cada aumento de 20 km por hora, né, então aumentando a velocidade de 20 km por hora, cada vez que eu aumentar essa velocidade, eu vou reduzir em 1,4 hora o tempo de percurso. Tá? Então, se eu vou a 100 km por hora, eu chego em 5,6 horas. Se eu vou a 80 km por hora, eu levo 7 horas. E se eu vou a 60 km por hora? Para eu saber, é só aumentar 1,4 horas. Então, eu vou levar 8,4 horas se eu andar a 60 km por hora. Tá? Olha aqui o exemplo 3. Ó. Vamos ver o exemplo 3 que eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Vamos relacionar agora o lado de um quadrado também, que nem o primeiro exemplo, só que não com o perímetro, com a sua área. Como é que eu calculo a área do quadrado? A área do quadrado é lado vezes lado. Então vamos pegar um quadrado de lado 1. A área dele vai ser 1, né? Porque 1 vezes 1 dá 1. Um quadrado de lado 2 tem área igual a 4. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4. E um quadrado de lado 3 tem área 9, porque 3 vezes 3 é 9. Então, olha o que aconteceu aqui. Ó. A gente observa que tem um aumento da área quando eu aumento o lado do quadrado. Né? Então, o lado era 1, a área era 1. O lado foi para 2, a área aumentou, foi para 4. O lado foi para 3, a área também aumentou, foi para 9. Mas este aumento não é proporcional. Por quê? Porque não respeita ao princípio da multiplicidade. Olha aqui, pessoal, eu dobrei o lado do quadrado, mas a área não dobrou, a área quadruplicou. Eu tripliquei a área do quadrado, ó, de 1 para 3 eu tripliquei a área do quadrado. Desculpa, o lado do quadrado eu tripliquei, mas a área não triplicou, né? O que aconteceu com a área? A área multiplicou por 9.
Então isso daqui não é um aumento proporcional, porque o que acontece com o lado do quadrado, o aumento que eu tenho no lado do quadrado não é o mesmo aumento que eu tenho na área. Então, o lado do quadrado e a área do quadrado não são grandezas proporcionais, tá? Elas só são proporcionais quando o aumento de uma é igual ao aumento da outra, ou o que se reduz em uma é igual ao que se reduz na outra, ou então o que aumenta em uma é a mesma coisa do que o que se reduz na outra, na proporção inversa, tá? A gente vai ver em seguida, não se preocupem, ó. Percebam que as razões não são iguais, ó, nem diretamente nem inversamente. Porque 1 dividido por 1 não é igual a 2 dividido por 4, não é igual a 3 dividido por 9. E nem inversamente, porque 1 vezes 1 não é igual a 2 vezes 4, que também não é igual a 3 vezes 9. Então não é uma proporção direta e também não é uma proporção inversa. Tá? Vamos ver agora direitinho, vamos consolidar o conceito de proporção direta. Proporção direta é uma relação entre duas grandezas. Para identificar se elas são diretamente proporcionais, o que a gente tem que fazer? Eu já falei mais ou menos, né? Olha só o que a gente tem que ficar atento. Quando uma delas aumenta, a outra também deve aumentar. Ou então, quando uma delas reduz, a outra também deve reduzir, e na mesma proporção, né? Se dobrou ao aumentar uma das grandezas, a outra também tem que dobrar ao aumentar. E se a gente reduziu pela metade uma delas, a outra também tem que reduzir pela metade, tá? Aí nós temos uma proporção direta. As duas aumentam juntas ou as duas reduzem juntas. Para resolver problemas envolvendo a proporcionalidade de grandeza, devemos verificar se trata de uma proporção direta ou inversa e depois aplicar a regra de 3 que a gente vai ver em seguida. Exemplos. Olha o primeiro exemplo aqui. Para adubar um pomar de área igual a 15.000 metros quadrados, a gente utiliza 30 kg de fertilizante. Nesse sentido, qual seria a quantidade de fertilizante necessária para adubar uma área de 32 metros quadrados? Perceba que quanto maior a área, tá? Estou aumentando a área de 15 para 32 mil metros quadrados. Mais fertilizante eu vou precisar, né? Eu não preciso fazer o cálculo para saber que se com 15 mil metros quadrados eu utilizo 30 quilos, com 32 eu vou precisar de mais de 30 quilos, né? Então nós temos uma proporção direta, porque quando aumenta a área, aumenta a quantidade de fertilizante também. Como é que eu monto essa regra de 3 aqui? Por que é uma regra de 3? Porque nós temos 3 valores conhecidos e um deles é desconhecido, que é o x. Então, em 15.000 metros quadrados eu uso 30 kg de fertilizante. Em 32.000 metros quadrados eu uso x quilos, né? Eu não sei quanto é, por isso que eu coloquei um x aqui. Então 15.000 está para 30, assim como 32.000 está para x. Como é que eu resolvo isso daqui? Ó? Bem simples, é só eu multiplicar em x. Ó. Então vou fazer 15.000 vezes x e 32.000 vezes 30. Então, ó, 15.000 vezes x, multiplico esse por esse, ó, e multiplico 32.000 por 30. Tá? 15.000 vezes x igual a 30 vezes 32.000. Nós vamos ter então que o x é igual a 30 vezes 32.000, que dá 960.000, dividido por esse. Né? Esse aqui está multiplicando o x e vem para cá dividindo. Então, multiplica esse por esse e divide por esse daqui. Para dividir aqui eu vou dar uma dica. Ó. Vocês podem simplificar essa fração cortando esses 3 zeros com esses 3 zeros aqui. Aí fica 960 dividido por 15 e o resultado dá 64 quilos. Aí fica mais fácil de resolver, né? Então, para 15.000 metros quadrados a gente utiliza 30 quilos e para 32.000 metros quadrados a gente vai utilizar 64 quilos de fertilizante. Tá bom? Olha aqui o segundo exemplo. Sabe-se que o tempo de cozimento de um frango depende da sua massa. Massa aqui é sinônimo de peso para vocês, tá? Mas como a gente tem o conceito de peso na física, que é diferente do conceito de massa, a gente utiliza o conceito de massa. Então a massa é quando vocês vão numa balança, por exemplo, na farmácia, e olham o que vocês chamam de peso, tá? Só que na física a gente chama o peso a massa multiplicada pela aceleração da gravidade. Então por isso que a gente tem essa diferença. Mas vocês vão ver isso daí lá no ensino médio, quando estiverem trabalhando em física. Bom, então o tempo de cozimento de um frango vai depender da sua massa, ou o vulgar peso. Né? Se um frango de 2,5 kg leva 1,25 hora para assar, qual deveria ser a massa de um frango considerando um tempo de cozimento de apenas 1 hora? Tá? Então, olha o que está acontecendo aqui. Nós temos
2,5 kg de frango que leva 1,25 horas para assar. E pergunta qual seria a massa do frango considerando um tempo de cozimento de apenas 1 hora. Perceba que quanto menos tempo a gente tem para cozinhar, menos frango a gente consegue cozinhar, né? Menor tem que ser o frango, menor tem que ser a massa desse frango. Portanto, trata-se de uma proporção direta. Por que é uma proporção direta? Ó? Quanto menor o tempo, né? Vou começar por aqui. Quanto menor o tempo que a gente tem para cozinhar, menor tem que ser o frango, senão não dá tempo de cozinhar todo o frango, né? Aqui também a gente tinha uma proporção direta. Quanto maior a área, mais fertilizante precisa. Então as duas estão aumentando juntas. E no exemplo 2, as duas estão reduzindo juntas, proporcionalmente. Então é uma proporção direta, né? Lembrem que proporção direta, as duas aumentam juntas ou as duas reduzem juntas, tá? Então como é que a gente vai resolver isso aqui? Ó? Multiplique em x, multiplico 2,5 por 1 e o x por 1,25, tá? Então vai ficar 2,5 vezes 1 igual a 1,5 vezes x. Se quiser facilitar, pessoal, pode trocar os lados aqui, ó. Pode colocar 1,25x desse lado e 2,5 vezes 1 desse lado aqui. Tanto faz os lados, tá? A igualdade ela vale para os dois lados. Então, resolvendo isso daqui, pessoal, a gente vai fazer 2,5 vezes 1, vai pegar esse 1,25 que está multiplicando o x e jogar para cá dividindo, que é uma equação do primeiro grau. Então, vai ficar 2,5 dividido por 1,25 igual a x. E aí, fazendo essa divisão, já mostrei para vocês como é que faz esse tipo de divisão lá nos números racionais, tá? Não vou retomar aqui. Quem tiver com dúvida, volta lá para a aula de números racionais que eu ensinei a fazer esse tipo de divisão, né? Basicamente, tem que igualar as casas decimais, então tem que botar um zero aqui no final. Vai ficar 2,50 dividido por 1,25 e faz 250 dividido por 125 no algoritmo da divisão, mesmo que o resultado vai dar 2 quilos. Então, olha só, se eu tenho só 1 hora de cozimento, ao invés de 1,25 horas, eu vou poder cozinhar um frango não de 2,5 kg, mas de 2 kg apenas, tá? Então, quanto menor o tempo, menor o frango que eu consigo cozinhar. Então, aqui finalizamos 2 exemplos de proporção direta. Agora vamos para a proporção inversa. A proporção inversa também é uma relação entre duas grandezas, e para verificar se a relação é inversa, se é uma proporção inversa, o que a gente tem que ver? Na situação problema, é claro, né? Quando uma das grandezas aumenta, a outra deve reduzir. Ou então, quando uma das grandezas reduz, a outra deve aumentar. Que nem aquela relação que a gente viu antes ali da velocidade do tempo, né? Quanto maior a velocidade, menos tempo eu levo para chegar em um determinado lugar. Então, são relações aí de grandezas inversamente proporcionais, tá? Enquanto uma aumenta, a outra diminui e na mesma proporção, né? O que aumenta em uma diminui na outra, a mesma proporção. Para resolver problemas envolvendo a proporcionalidade de grandezas, devemos verificar se ela se trata de uma proporção direta ou inversa, né? Mesmo enunciado do anterior, e aplicar a regra de 3. Olha os exemplos aqui, que eu já deixei isso aqui pronto, né? Deveria ter programado diferente. Mas vamos ver aqui, pessoal. Olha só. Uma impressora a jato de tinta imprime certa quantidade de páginas em 20 minutos. 4 impressoras iguais a essa vão imprimir a mesma quantidade em quanto tempo? Pessoal, é uma proporção inversa. Por quê? Se eu aumento a quantidade de impressoras, é óbvio que vai diminuir o tempo, né? Uma impressora leva 20 minutos, 4 impressoras vão levar menos de 20 minutos, porque tem mais impressoras fazendo o serviço, né? Então, olha só. Quanto mais impressoras, menos tempo de impressão. Proporção inversa, né? E aumenta a quantidade de impressoras e reduz o tempo na mesma proporção, tá? Então, aqui vai quadruplicar o número de impressoras. É óbvio que a gente vai reduzir em 4 vezes, na quarta parte, o tempo de preparo dessas impressões aí. Então, a proporção inversa. Enquanto uma aumenta, a outra diminui, né? As grandezas aqui. Como é que vai ficar isso daqui, pessoal? Olha só. Quando é uma proporção inversa, a gente não vai multiplicar em x, que nem a gente estava fazendo ali na proporção direta. Então, como é que a gente multiplica? Se a gente não vai fazer 1 vezes x e 4 vezes 20, a gente vai fazer uma multiplicação em linha. Vai multiplicar o 1 pelo 20 e o 4 pelo x. A gente monta a regra de 3 do mesmo jeito,
mas ao invés de multiplicar em x, a gente multiplica em linha. Então vai ficar 4 vezes x, eu coloquei o 4x desse lado para ajudar, né, na resolução, e 1 vezes 20. Tá? Vou voltar aqui para mostrar. Ó. Diferente do que a gente fazia aqui. Ó. Eu fiz, vou pegar o de cima aqui, ó, 15.000 vezes x e 32.000 vezes 30. Né? Multipliquei em x. Lá não. Lá eu vou multiplicar em linha. Tá? Vou multiplicar o 4 pelo x e o 1 pelo 20. Tá? Então 4 vezes x é igual a 1 vezes 20. Então, o x vai ser igual a 20 dividido por 4. Né? Esse 4 que está multiplicando o x vem para cá dividindo pelos princípios lá da equação do primeiro grau. 20 dividido por 4 é igual a 5 minutos. Né? Então, uma impressora leva 20 minutos, 4 impressoras vão levar apenas 5 minutos para produzir aquela quantidade ali de páginas. Tá? Exemplo 2. Ó. Um cano com área de 10 cm² esvazia uma caixa d'água em 2,7 minutos. Quanto tempo vai levar para esvaziar a mesma caixa d'água um cano com 6 cm² de mesma vazão? Então, a vazão do cano é igual, né? Sai a mesma quantidade de água ali. Só que a diferença é que o cano é menor. Então, olha só, pessoal, quanto menor o cano, percebam que isso vem da lógica, né? Se eu diminuir o tamanho do cano, é óbvio que vai passar menos água, então vai levar mais tempo para esvaziar a caixa, né? Um cano de 10 centímetros quadrados esvazia em 2,7 minutos. Já um cano de 6 centímetros quadrados vai levar mais tempo, né? Então é a proporção inversa. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Multiplicando em linha. Então a gente vai fazer, olha só, que já a conclusão que eu tinha falado antes, né? Quanto menor o cano, mais tempo vai levar. Então a proporção inversa. Como é que a gente vai fazer então? Ó? 10 vezes 2,7, 6 vezes x. Tá? Então 6x igual a 2,7 vezes 10. Aqui também, tá? Eu já mostrei como é que faz esse tipo de multiplicação lá nos números racionais, não vou retomar aqui. Então, 2,7 vezes 10 dá 27. Vai ficar então x igual a 27 dividido por 6. 6 vem para cá dividindo. Já mostrei também como é que faz esse tipo de divisão lá nos números racionais. 27 dividido por 6 vai ficar 4,5 minutos. Tá? Então, percebam que um cano de 10 centímetros leva 2,7 minutos e um cano de 6 leva mais tempo, leva 4,5 minutos. Tá? Proporção inversa. Então, retomando, ó, proporção direta, as duas. Volta lá. Retomando só rapidinho. Proporção direta. Enquanto uma cresce, a outra cresce, ou então enquanto uma diminui, a outra diminui. E multiplica em x para resolver a regra de 3. Proporção inversa. Enquanto uma cresce, a outra reduz, ou enquanto uma reduz, a outra cresce, e multiplica em linha, né? 1 vezes 20, 4 vezes x. 10 vezes 2,7, 6 vezes x. Tá? Esse é o resumo aí da proporção direta e proporção inversa, utilizando a regra de 3 para resolvê-las. Então, qualquer dúvida me chamem. Até a próxima semana e um abraço para todo mundo.